é o seguinte, se não tivesse essas gotas de sangue ali na casa da família Gonçalves, as pessoas que participaram desse crime iriam a julgamento. Mas ia ser um julgamento bastante difícil, porque essas gotas de sangue praticamente elas reforçam um reforço a mais no julgamento. Por quê, gente? Eu sempre comento casos sobre crimes e tem crimes como aconteceu ali na casa ali da família Gonçalves, que o que segurou a investigação de pé foi a investigação pericial. Ou seja, o perito criminal. Quando eu comentei, gente, essa semana num vídeo aqui sobre o perito criminal que ganha muito bem isso, aquilo. Olha, eu comentei porque é um trabalho bastante árduo, porque de cena por cena, geralmente, de caso de assassinato, eu acompanho investigação criminal direto, sou uma pessoa que assisto bastante. Se eu não assisto, vamos supor, no YouTube, eu sempre procuro abrir um vídeo que outro no Kawaii, no TikTok. Então, o que eu estou comentando com vocês aqui, geralmente eu assisto um vídeo ou dois de investigação criminal e leio também. E eu, quando eu comecei a ler sobre a investigação criminal, gente, é claro que eu produzi os conteúdos para vocês aqui, porque o canal em si, ele comenta sobre fatos, vamos supor, tema normal, isso, aquilo, aquilo, a investigação criminal. Só que a investigação criminal no canal, ele é um tema especial quando eu faço, porque o pessoal do canal sempre aprende. E eu tô acompanhando ali o Linha Direta pelo G-Show. O que eu faço? Eu baixo o aplicativo e tem lá uma lupinha onde eu pesquiso Linha Direta. E vai lá, aparece Linha Direta, aparece todos os vídeos. Daí eu arrasto para baixo ali o dedo no celular e acompanho o Linha Direta quase que em tempo real pelo G-Show. Olha, é claro que o programa de ontem eu vou assistir, mas eu tenho algumas informações sobre o programa que eu pretendo comentar bastante aqui no canal. Porque, olha, gente, se não é investigação criminal, eu supostamente não teria aberto o canal. Porque, o canal ele começou pela história de um assassinato que eu tenho num livro. Então, vamos supor, todo o tema quando envolve investigação criminal é por causa do livro O Crime na Galeria de Cristal. Gente, eu já lidei já com investigações do século passado já. Então, o livro O Crime na Galeria de Cristal, gente, esse livro, quando eu li, foi excelente as leituras. Por quê? Porque são anos distintos. Como eu expliquei para vocês no vídeo anterior sobre o DNA, e realmente, gente, o DNA, por muitos e muitos anos, ele é usado no Brasil desde 1994, ou seja, 30 anos que o DNA é usado. Mas, expliquei para vocês, gente. Agora eu vou explicar melhor. O DNA, ele tá num fio de cabelo. Quando ocorre a cena de um crime, o que a primeira polícia procura? Fios de cabelo. Por quê? Eu comento aqui com vocês, gente, já comentei, o DNA, vamos supor, tem um monte de gente diferente. Não existe nenhum DNA parecido. Tudo diferente. Porque, vamos supor, coloca lá o DNA de dois gêmeos. Gente, você não vai encontrar um DNA igual. Sempre é parecido. Porque que eu comentei, acho que foi ontem, sobre o DNA na cena de um crime. Porque que não consegue traçar um DNA diferente. Por quê?
Lembre-se que o DNA do assassino, ele é um DNA. E o DNA de uma outra pessoa que chegou na cena do crime e tocou aonde está no DNA do assassino, não tem como chegar lá no banco de dados e traçar dois de DNA. Ou seja, vamos supor, apaga o DNA do assassino e fica o DNA de quem colocou a mão no objeto. Por que ele sempre pede? Vamos isolar tudo. O caso da Isabela Nardoni, ninguém entrou no prédio enquanto não fazia perícia criminal no prédio lá. Ninguém entrou lá. Então, ou seja, era muito difícil alguém entrar lá no prédio, porque só entrava quem? Os peritos criminais. Gente, eu estava comentando agora há pouco sobre o caso da Ana Lídia, de 1970. No mesmo 1970, também ocorre o caso da Araceli, só que é o seguinte, tanto o caso da Ana Lídia, o caso da Araceli, era quase impossível de se descobrir sobre os assassinatos, porque lembre-se que em 1970 não tinha o DNA. Eu expliquei para vocês, gente, o filme O Olhar do Paraíso. Aquela época, segundo que eu vi no livro, não tinha exame de DNA. Ou seja, o corpo da Susan no livro e no filme, ele foi esquartejado. Só que é o seguinte, não tinha DNA. Como é que você iria dizer bem assim, o DNA está em tal lugar? Aí no filme, o que acaba acontecendo? No filme e no livro, conta que o George Harvey, o vizinho da Susan, ele era o assassino. Coisa que sempre acontece geralmente toda a hora quando ocorre investigação. Quem que matou? O vizinho. Então, o caso do George Harvey, o que aconteceu? A gente sempre comenta bem assim, desapareceu fulano ou fulana de tal. Olha, gente, lembre-se que quando ocorre o desaparecimento de alguém, seguido de um assassinato, sempre ocorre que, geralmente, a pessoa era conhecida da outra. Sempre ocorre isso, porque lembre-se que tem pessoas hoje que é tão tímida, ainda mais essas meninas de hoje, que não iria, vamos supor, para nenhum lugar, a não ser que fosse um conhecido. O caso da Susan foi igual. O caso da Susan, o George Harvey era conhecido, a Susan estava voltando da escola, de repente, o George Harvey faz uma armadilha para ela no meio do milharal e ela cai. E ela caiu, e naquela época o crime foi terrível. E olha, gente, eu comento sobre a investigação criminal para vocês aqui. A investigação criminal no filme deixou a desejar muito. Porque, ó, quando foram tomar o depoimento do George Harvey, se fosse um caso de verdade, aonde teria um assassino, que todo mundo já sabia que ele era assassino, o que tinha que acontecer? Primeiro detalhe, isolar a casa, fazer ali uma varredura,